Fala galera, nessa aula eu quero ensinar você a rodar código em paralelo. Como que você faz para acelerar o seu código sem que as coisas tenham que executar uma depois da outra, mas você consiga rodar processos em paralelo para rodar os seus códigos de forma mais rápida. Bom, para essa aula daqui você vai precisar de uma série de materiais que está disponível aqui na descrição do vídeo. O que a gente vai fazer? Imagina lá que você tem o seguinte exemplo. Você tem 25 bases de dados, tá vendo? Dentro de uma pasta do seu computador, dentro do sistema da sua empresa. E você quer conseguir calcular o faturamento de cada uma delas. Bom, esse código que você está vendo aqui, ele está disponível para você fazer o download aqui. E esse código, ele faz esse cálculo da maneira, digamos assim, tradicional. E o que eu quero ensinar você nessa aula é pegar um código que você construiu de forma tradicional, de forma padrão, e colocar esse código para rodar processos em paralelo, para ele não ficar esperando uma coisa terminar para outra rodar, para ele rodar coisas em paralelo para você poder acelerar os seus códigos. E também tem alguns pontos bem importantes para a gente conversar sobre isso, então presta bastante atenção nesse vídeo. Se você já gostou da ideia desse vídeo, já sabe, né? Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, porque a gente está sempre trazendo conteúdos novos para vocês aqui no canal e para você ser avisado, você tem que estar inscrito. Bom, vamos lá, o que esse código está fazendo aqui? Basicamente é o seguinte, ele está listando, então primeiro eu vejo o tempo inicial, porque eu quero contar quanto tempo esse código vai demorar para rodar. Então eu coloco aqui, ó, tempo inicial. E aí eu listo todos os arquivos que tem dentro da minha pasta. Então é importante quando você fizer o download dos arquivos aqui, que você coloque o seu código no mesmo local dos 25 arquivos de base de dados que você vai fazer o download aqui embaixo, beleza? Então pode fazer o download deles todos, coloca tudo isso dentro de uma pasta só, porque esse código daqui vai fazer justamente isso. Eu não estou entrando em ultra detalhe do porquê de cada uma dessas linhas de código, porque não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é te ajudar a pegar qualquer código seu e colocar para ele rodar em paralelo, para ele acelerar. Mas eu vou explicar o que está acontecendo aqui, lógico. E aí o que eu faço nesse código aqui, né? Basicamente é o seguinte, olha só. Para cada arquivo que eu tenho dentro dessa minha lista de arquivos, então esse arquivos aqui, ele cria para mim uma lista de arquivos. Para cada arquivo ali dentro, o que eu faço? Eu vejo se aquele arquivo é um arquivo em Excel, então se ele tem XLSX no nome. Se tiver, eu leio ele com o pandas, ou seja, eu leio as informações daquela tabela e armazeno numa variável chamada tabela e calculo o faturamento daquela tabela específica. Como cada tabela é para uma loja, o faturamento que eu estou calculando é o faturamento de cada uma das lojas. E depois eu exibo essas informações num print. Olha só, o faturamento da loja foi da loja tal, e aí que eu coloco o nome da loja, só tirando o XLSX, tá vendo? Porque arquivo, essa variável arquivo, ele é o nome do meu arquivo. Então eu tiro o XLSX só para ele não exibir o faturamento da loja Bourbon São Paulo.xlsx foi de tanto, entendeu? Só para ele tirar esse ponto .xlsx na hora de imprimir para mim, né? De exibir a informação. Foi de, e aqui aparece o faturamento. E aí esse código de formatação aqui depois é um código para ele formatar com 2 casas decimais e separador de milhar. Então ponto .2f é 2 casas decimais, vírgula, separador de milhar. Beleza. E aí aqui no final eu só coloco, olha, demorou tanto tempo, que é o tempo atual menos o tempo inicial. Se você quiser entender melhor como funciona esse cálculo de tempo de código e tal, eu gravei uma aula sobre isso e tem aqui no YouTube. Então eu vou deixar o link dela aqui embaixo para você assistir como que você calcula o tempo que seus códigos demoram para rodar. E aí se a gente rodar aqui, nesse nosso caso, esse código vai acontecer até relativamente rápido, tá vendo? Ele está executando, 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 demorou uns 4 segundos mais ou menos para rodar, porque eu estou fazendo uma série de coisas no meu computador ao mesmo tempo, estou gravando vídeo e tal, ele demorou um pouquinho, uns 4 segundos. E nesse caso aqui foram 4 segundos, mas imagina que esse processo aqui poderia ter demorado 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, como a gente tem algumas coisas que a gente faz assim, normalmente. Beleza, e aí? Como que você faz para acelerar esse código daqui? É o seguinte, normalmente os seus códigos em Python, eles rodam uma linha de cada vez. Então nesse nosso caso aqui, a gente tem um for. E esse for, ele executa o processo dele todo, um arquivo de cada vez. Como assim, Lira? Basicamente é o seguinte, ele vai fazer toda essa análise para o primeiro arquivo, que é a loja Bourbon Shopping São Paulo. Depois que ele termina o Bourbon Shopping São Paulo, aí sim ele vai para a loja Shopping Center Uberlândia. Depois que ele termina esse, aí sim ele vai para a loja Guatemi Campinas. Então, por padrão, todos os códigos em Python, eles executam, e praticamente todas as linguagens de programação, ele executa sempre de cima para baixo e sempre uma linha de cada vez. Então, ele está executando um comando de cada vez. Só que eu tenho como falar para o Python o seguinte, Python, olha só, esse for que eu estou fazendo aqui, esse loop que eu estou percorrendo, eu quero executar em paralelo. Ou seja, enquanto você está analisando essa loja daqui, usa um pedaço da sua memória do seu computador para executar esse cara aqui ao mesmo tempo. Ao invés de você fazer de 1 em 1, faz de 2 em 2, ou então de 3 em 3, ou então de 4 em 4 e assim vai.
E eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Para você fazer isso, você vai precisar de uma biblioteca chamada JobLib, beleza? Que é quem controla justamente esse processo. E aí para você instalar o JobLib, por exemplo, eu estou usando aqui o Jupyter, tá? Esse código em si, ele usa o Pandas, esse código especificamente, esse exemplo que eu estou falando. Ele usa o Pandas. O Pandas, se você não estiver usando o Jupyter, você vai ter que instalar o Pandas, o OpenPyXL e o NumPy para esse código funcionar no seu editor de Python. Então eu recomendo que você use o Jupyter, vou deixar até o link de instalação dele aqui embaixo, caso você queira. Mas se você não quiser, faça a instalação desses todos. Mas o JobLib, que eu vou mostrar para você, é uma ferramenta que independe do seu editor de código. É que como o exemplo que eu trouxe para vocês usa bases de dados, ele usa o Pandas, então por isso que eu estou recomendando o Jupyter, tá? Então, para eu instalar o Pandas, o JobLib no Pandas, tem algumas formas de fazer, mas uma das mais simples é você botar uma exclamação, pip, install JobLib aqui dentro do próprio Jupyter, e aí pega e roda ele. Ó. Se você rodar isso aqui, ele vai automaticamente entrar na internet, vai pegar, tentar instalar o JobLib aí no seu computador e vai fazer essa instalação para você, beleza? Se você, no meu caso aqui, ele já estava instalado, então ele só me deu OK, e você pode só depois apagar isso daqui. Era só para ele fazer a instalação. Caso você esteja usando outro editor de código, vá lá, instale o JobLib e não se esqueça de instalar o Pandas, o NumPy e o OpenPyXL para esse código todo funcionar aqui no seu computador, tá bom? É que no Jupyter esses três já vêm instalados automaticamente, por isso que eu não preciso instalar eles aqui. Beleza, então agora, o que a gente vai fazer? Eu quero adaptar esse código aqui. Então eu vou pegar esse código exatamente do jeito que ele está aqui, tá vendo? Sem as importações, porque a gente já importou, né? Não precisa importar de novo. Vou colar ele aqui embaixo. E a gente vai agora adaptar ele para ele rodar com esses processos em paralelo. Como que a gente faz isso? Primeiro, dessa nova biblioteca que a gente instalou, que é o JobLib, a gente vai precisar importar dois caras. Vai precisar importar o Parallel e vai precisar importar o Delayed. O que esses dois caras fazem? Eles basicamente funcionam juntos. O Parallel é quem permite você rodar códigos em paralelo, né, como o próprio nome já diz, e o Delayed é uma das coisas que você tem que passar para o Parallel para ele funcionar. Então vamos lá que você vai ver direitinho. Basicamente, o que você precisa fazer? Etapa 1. Instalar e importar o JobLib. Instalar só precisa fazer uma vez na vida, importar sempre que você for usar ele. Etapa 2. Você vai pegar o seu loop, tá vendo? O seu for que você quer colocar em paralelo e ao invés de colocar esse for como um todo, você vai substituir o for por uma função. Ou seja, você vai colocar tudo que esse for faz dentro de uma função. Então aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou definir o calcular faturamento, que vai ser uma variável, que vai receber o arquivo, tá vendo? Ó? Que vai receber o arquivo como informação para ele funcionar e que vai executar exatamente isso tudo que você está vendo aqui. Então, por padrão, você faz isso. Você olha o seu for, olha aquele, e fala assim, beleza, esse item aqui, essa variável aqui, ó, for arquivo em arquivos, ou seja, essa variável daqui, ela tem que ser passada para a sua função, tá vendo? O arquivo. E aí esse for todo, você tira ele daqui, tá vendo? E a sua função se torna exatamente o que estava dentro do for. Então, em termos práticos, o que aconteceu? Eu só troquei esse for arquivo em arquivos por definir a minha função que recebe o arquivo para ser executado. Basicamente foi isso que a gente fez. E aí, a segunda edição que você tem que fazer nesse cara é que é o seguinte. Os prints, eles não funcionam quando você roda o processo em paralelo. Ele não printa coisas em paralelo para você. Então, o que você faz? Ao invés de printar, você bota um return, ou seja, você retorna as informações. Ao invés de printar aquele texto, você retorna aquele texto como resposta. Por quê? Porque agora você vai conseguir pegar esse texto daqui e depois printar ele. Então você vai colocar aqui embaixo assim, ó, resultado, que é o resultado do processo em paralelo que a gente vai criar. Você meio que cria um processo em paralelo que roda essa função daqui. Esse é o objetivo. Então, você vai armazenar, digamos assim, todo o resultado desse processo nessa variável resultado e depois, aí sim, printar a variável resultado. Você vai ver o que vai gerar de diferença nisso. Mas, basicamente, o que acontece é o seguinte. Aqui agora, a gente vai aplicar o paralelo, beleza? E o que o paralelo vai fazer é pegar toda essa lista de arquivos que a gente está aqui, rodar ela em paralelo e armazenar o resultado de cada execução, de cada uma dessas execuções, dentro dessa variável resultado. Então essa variável resultado nada mais vai ser do que uma lista com todos esses resultados aqui para cada um dos arquivos. E aí a gente vai printar essa lista, beleza? Então você vê que fica um pouco diferente da sua original, porque se você tinha um print aqui dentro, agora ela vai retornar para você uma resposta.
beleza? Se você não queria que ela printasse nada, nem retornasse nada, tudo bem, você pode só colocar ela ali que o paralelo vai executar. Mas normalmente você vai querer retornar alguma informação. Então, dado que você está criando uma função. Então, como eu estou retornando uma informação como resposta, essa informação vai ficar armazenada nessa variável resultado e eu vou printar ela agora. E aí aqui dentro do paralelo você vai precisar definir duas informações. Então são dois parênteses assim mesmo, tá vendo? Um e depois o outro, para ele poder funcionar, beleza? No primeiro parêntese você vai passar um parâmetro que ele chama de njobs, ou seja, o número de processos em paralelos que você quer rodar. Você quer rodar isso aqui de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4 e assim vai. Só que esse número de jobs ele é de acordo com o número de cores do seu computador. Então, quanto mais potente for o seu computador, quanto mais cores tiver o processador do seu computador, maior vai ser o número que você pode colocar aqui dentro. Então, você não pode chegar em qualquer computador e botar 20 aqui dentro, porque isso aqui não vai dar certo. Ele não vai funcionar, porque o seu computador não tem essa capacidade. Então, o que eu recomendo? Né? Você pode colocar 2, por exemplo, você pode colocar 3, por exemplo, porque a maioria dos computadores tem essa quantidade de cores, mas se você tiver na dúvida e quiser usar, digamos assim, o máximo possível, coloca -1 aqui dentro. Quando você passa esse parâmetro -1, você está dizendo para ele o seguinte, olha só, eu quero que você execute isso com o máximo de capacidade possível que você tem. Isso se você não estiver fazendo outras coisas em paralelo no seu computador. Se você estiver, por exemplo, renderizando um vídeo e digitando o seu código em Python, não faz isso, porque senão o seu computador vai ficar travadão, beleza? Então, por padrão assim, se você quer só dar uma aceleradinha e ver como é que roda, bota 2 aqui ou bota 3 e vê qual dá. Eu, por enquanto, vou testar com 2, só para mostrar para vocês a diferença. E depois a gente vê se a gente adapta, faz outros testes daqui até o final do vídeo, a gente vai testar outras coisas. Então, beleza. Primeira informação que você passa é essa, né? Quantos processos em paralelo você quer rodar. A segunda informação é justamente aquele delayed que eu falei para vocês, que funciona junto com o paralelo. Esse delayed. E esse delayed, ele também precisa de duas informações para funcionar. Então, assim, fica meio que uma zona aqui de parênteses, mas é sempre esse processo, então você não precisa ficar decorando nem nada, sempre consulta. Eu também sempre consulto um código meu quando eu quero colocar em paralelo, porque é um negócio que eu não faço tanto assim o tempo todo, então acaba que eu não fico decorando isso, eu consulto um código que eu fiz e lembro como é que eu faço. E aí no primeiro parênteses você passa a função que você criou. Então no primeiro parênteses eu vou passar a função calcular faturamento. Pronto. E no segundo parênteses você vai passar o arquivo, essa variável arquivo aqui para ele como referência. Arquivo. Só que aí você vai perguntar, ué Lira, beleza, mas como que ele sabe que esse arquivo é realmente um arquivo dessa lista de arquivos aqui? Porque aqui, logo depois de você fechar esse parênteses do arquivo, você vai passar o list comprehension dele. Você vai passar ó, for arquivo em arquivos. Lira, o que é isso que você acabou de fazer? Agora tu ficou doidão, essa linha de código maluca. Calma, vamos lá. Quando você faz isso aqui dentro de uma linha de código, ó, arquivo para cada arquivo em arquivos, isso aqui é o que a gente chama de list comprehension. Ou seja, eu estou basicamente criando um for, criando um loop de execução em uma linha de código só. Dá para fazer isso. Quando é um for muito simples, dá para você fazer isso daqui. Se você tiver dúvida de como que isso aqui funciona, por que isso funciona dessa maneira e achar isso aqui um pouco confuso, eu tenho um vídeo aqui no YouTube explicando exatamente isso em detalhes. Então eu vou deixar o vídeo aqui embaixo, você assiste depois. Então tem alguns materiais aqui embaixo para você consultar. Como eu falei, esse processo de colocar os códigos em paralelo, ele não tem muitas linhas de códigos novas, mas as linhas que tem são um pouco confusas, são um pouco difíceis. Então, é normal que se isso aqui for um dos seus primeiros contatos com Python, isso aqui seja muito confuso na sua cabeça. Mas, normalmente, você não vai precisar disso daqui nos seus primeiros contatos com Python. Você precisa disso aqui quando você está fazendo projetos mais avançados, que tomam muito do seu computador e assim vai. Beleza? Então, tá lá. O que eu fiz aqui? Ó? Delayed passa a função e passa a variável, que você vai passar como parâmetro para ela, e aí você passa um list comprehension para ele para definir quem é essa variável. Em resumo desse list comprehension aqui, ó, para cada arquivo dentro da minha lista de arquivos, eu vou passar o arquivo, a variável arquivo, tá vendo? Como referência para a minha função calcular faturamento. É isso que está escrito aqui nessa linha de código. Então, para cada arquivo dentro da minha lista de arquivos, eu vou passar a variável arquivo como referência para a função calcular faturamento e vou rodar de 2 em 2. E aí agora eu vou pegar esse meu código aqui e vou rodar ele todo de uma vez. Todo de uma vez. E aí a gente vai ver quanto tempo demorou para rodar esse de baixo, quanto tempo demorou para rodar esse de cima. Como que eu sei quanto tempo? Porque ele está printando para mim, ó, quanto tempo demorou para rodar. Então vamos lá, ó, cell run all. E aí ele vai rodar, ó, printou, 4 segundos. E esse aqui de baixo, ó, 1, 2, 3, 4, e aí rodou. E aí olha lá o que aconteceu. Nesse caso,
ele demorou mais para rodar com o processo em paralelo do que com o processo sequencial. Isso aqui foi até bom de acontecer. Você vai falar, ué, Lira, pô, mas então tudo que tu me ensinou não serve para nada. Calma, calma. É o seguinte, quando você coloca processos em paralelo para rodar, você começa a exigir mais também do seu computador, do seu processador e assim vai. Então você tem que tomar um pouco de cuidado quando que você deve colocar processo em paralelo e quando você não deve colocar processos em paralelo para rodar. Como que eu sei, Lira? Bom, regra geral. Primeiro, se o processo demora muito pouco tempo para rodar, por exemplo, 4 segundos, 5 segundos, não tem a mínima necessidade de você colocar ele em paralelo para rodar. Agora, se é um processo que demora meia hora para acontecer, é bem provável que se você colocar ele em paralelo, ele vai rodar mais rápido. Por quê? Porque o fato de colocar as coisas em paralelo, de configurar esse paralelismo, vamos colocar assim, isso aqui exige um pouco de tempo do seu código. E nesse nosso caso, nesse nosso exemplo que eu fiz com vocês, ele executar esse código em paralelo, essa configuração acabou gastando mais tempo do que simplesmente a execução do código. Por isso que ele demorou mais nessa execução. Ah, Lira, significa que se eu pegar esse código e rodar ele todo de novo, é exatamente isso que vai acontecer? Não necessariamente. Você vê que cada execução do código, às vezes é um pouco mais rápido, um pouco mais devagar. Por exemplo, ó, agora aqui em cima demorou 4.1 segundos e aqui embaixo demorou 2 segundos para rodar. Tá vendo? Eu tive um ganho de 50% na velocidade. E se eu pegar de novo e ir para rodar agora, Lira, o que vai acontecer? Não sei, vamos ver. Ó. Rodei de novo. Tararará, tá rodando lá em cima. Ó. Demorou 3,5 e aqui embaixo demorou 2 segundos de novo para rodar. Então tá vendo? Provavelmente naquela primeira execução que eu fiz, tinham algumas outras coisas rodando no meu computador que fizeram essa configuração de paralelismo aqui demorar para acontecer. E aí tomaram mais tempo. Só que agora parece que se a gente rodar várias e várias e várias vezes, esse código aqui de baixo parece que vai ser mais eficiente do que esse código aqui de cima, tá vendo? Não é à toa que agora ele está demorando mais do que 3 segundos aqui e que ele está bem estável em 2 segundos, pelo menos nas 2 últimas vezes que eu executei ele. A gente pode até executar uma 4ª vez para ver o que acontece. Mas isso foi até bom de acontecer justamente para a gente poder ter essa discussão, que era a discussão lá do início do vídeo, que eu falei que a gente ia ter. Olha lá, ele foi de novo, 1.89 e aqui em cima 3.9. Então parece que na média, se você implementar o paralelismo nesse nosso exemplo aqui, o código em paralelo vai ser mais rápido do que o código sequencial. Ah, Lira, o que acontece se eu aumentar o número de jobs aqui? Vamos ver, vamos botar 3 aqui. E vamos rodar, ó, cell, run all. E vamos ver a velocidade com que ele roda. Ó. Rodou ali em cima, 4 segundos, rodou aqui embaixo. Olha lá, demorou um pouco mais, tá vendo? Demorou mais até do que com 2, tá demorando mais até do que com 1, demorou 6 segundos. Tá vendo? Demorou bastante. Por quê? Porque exatamente aquilo é uma discussão um pouco mais até de infraestrutura de computador, digamos assim, do que efetivamente de código em Python. É como se ele estivesse alocando aquele core do seu computador para poder rodar o seu código, e aí para isso ele precisa liberar outras coisas que estão rodando ali dentro, então ele toma um pouquinho de tempo. Então a regra geral que eu recomendo para vocês é, primeiro, né, o código em Python que a gente usa para fazer esse paralelismo está ensinado aqui, é exatamente isso. No nosso caso, as bases de dados que eu disponibilizei para vocês não são tão grandes assim. E são 25 bases de dados, não são 25 mil. Se fossem números muito maiores assim, provavelmente você colocar em paralelo ia fazer uma diferença muito significativa em relação a isso daqui. Eu já peguei códigos nossos aqui na hashtag, que a gente demorava meia hora para rodar, coloquei o processo em paralelo e ele começou a demorar 12 minutos. Mas eu também já peguei códigos que às vezes estavam demorando 20 segundos, eu queria fazer ele rodar rapidão, coloquei em paralelo e ele demorou 40 segundos. Então, sempre que você for colocar códigos em paralelo para rodar, você tem que fazer esse teste. Tem que fazer o teste mesmo. Se você quer acelerar o código, talvez se eu colocar em paralelo ele vai rodar melhor. Faz o teste. Coloca lá 2 em paralelo, pega, roda tudo, roda umas 3 vezes assim para ver o valor médio que ele vai ficar e aí vê se realmente o tempo que ele vai demorar, beleza? E aí é exatamente isso que tem que fazer. Você faz esse teste, vê se fica mais rápido com paralelismo ou sem paralelismo, e implementa isso no seu código. Mas a forma de construir é exatamente essa, e a discussão que eu queria trazer para vocês era exatamente essa que eu trouxe aqui. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado disso daqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like e não esquece de se inscrever no canal para aprender mais com a gente aqui na hashtag. E claro, acessa todos os materiais aqui embaixo. Vou deixar até um mini curso aqui para vocês, está cheio de material aqui embaixo. Acessa, aprende, bora aprender Python para se destacar no mercado de trabalho. Um grande abraço e até a próxima.